Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, Bruno CryptoBR. No vídeo de hoje vamos mapear essa correção do Bitcoin que está começando a se intensificar. Hoje o preço já caindo aí 4%, sem ter conseguido romper o nível de resistência que eu deixei sinalizado na nossa última análise. Então não esqueçam aí de deixar aquele like e se inscrever no canal para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. E compartilha esse vídeo nos grupos de criptos que vocês fazem parte, tá bom? Então, olha só, antes de a gente falar sobre o BTC, vamos falar sobre algumas altcoins que vocês solicitaram no vídeo anterior. Lembrando que vocês podem sempre comentar quais altcoins vocês gostariam de uma análise, que eu vou estar trazendo essa análise aqui no momento oportuno, tá? Então, vou começar aqui falando sobre algo que fez uma forte valorização ali em março, agora está fazendo um processo de retração de todo esse movimento. Ela já chegou uma vez aqui na região de ouro de Fibonacci, agora está na região de 0,5 e pode ainda buscar mais uma vez 0,68. É crucial vocês entenderem que, caso a alga não consiga manter esse nível de suporte, ela vai fazer uma correção mais acentuada, ela vai buscar o próximo suporte pelo Price Action, que está ali na região dos 0,12 centavos de dólar. Então ela tem esses níveis que ela pode buscar antes de voltar a subir, e ela precisa manter essas regiões para estar mantendo uma estrutura saudável, mantendo uma tendência. A gente consegue visualizar claramente o nível de resistência, que eu vou deixar sinalizado aqui para vocês, nessa região aqui, ó, da linha amarela, que é a média de 9 semanas, tá? E quando a gente passa para o gráfico diário, nós temos uma confluência aqui nesse nível com a média de 100 dias. Então, vou ajustar esse nível para a região destacada com a linha vermelha. E também essa região é o que? Uma LTB, uma linha de tendência de baixa que o preço veio testar didaticamente, desconsiderando o pavio ali, né? E o preço agora volta a corrigir. Então, para quem está de olho em oportunidade em algo, segue aí níveis interessantes. Inclusive, ela está na nossa lista 100K, né? Ela está entre a segunda e a terceira região, então não esqueçam de dar uma conferida no último vídeo que eu fiz na semana passada, na quinta-feira. Quais são as moedas que podem valorizar muito, né? Esse é o tema do vídeo, e são as moedas ali da lista 100K. Então aproveitem dessa correção para se expor aos ativos de uma forma saudável, com gerenciamento de risco, que nesse caso é utilizando das entradas fracionadas, perfeito? Então, algo, tendência de baixa, tendência de continuar caindo enquanto não conseguir ganhar esse nível dos 0,19 centavos de dólares. Agora falando sobre HBAR. Pessoal, observe que algumas altcoins, como a Algo e a própria HBAR, formaram esse pavio muito grande. Por exemplo, a STX não formou esse pavio. Formaram esse pavio muito grande. Isso aqui sinaliza uma clara realização de lucro, né? Armadilhando aí quem estava numa posição comprada. Então, isso é um contexto bem negativo, inclusive, tá? E a gente tem aqui agora para a HBAR 3 níveis que ela pode buscar em um contexto de retração, continuação desse movimento de baixa, e o preço pode consolidar por ali ao chegar na última região, que está destacada no nível dos 0,0728 centavos de dólares. Então, tendência de continuação dessa correção para a Hedera, que pode continuar corrigindo. Quando a gente olha para o contexto diário, nós temos o preço trabalhando entre a média de 100 e 200 dias, né? Então ela pode vir aqui nessa média de 200, consolidar um pouquinho para só depois continuar corrigindo. Observe que ela devolveu toda essa alta aqui, trazendo aí um grande candle, né, de aversão a risco. Então eu ficaria de fora desse ativo agora, esperaria ele dar uma forte consolidada para não cair em movimentações como essa, ok? Já a STX, galera, tem aí o contexto de estar testando no gráfico semanal um dos seus últimos suportes dessa tendência de alta. No gráfico semanal, ela pode iniciar uma correção bem mais acentuada, podendo revisitar esse nível aqui, galera, olha só, da média de 100 semanas, no nível do $1,27, que foi também um topo importante em 2023, lá em março, e quando ela conquistou esse nível, conseguiu superar ele novamente, observe que didaticamente ela protegeu e depois renovou a sua máxima histórica. Então essa é uma região extremamente importante para a Strax STX. Observem também que esse ponto é a região de 0,5 de Fibonacci de todo esse movimento. Então quer dizer, se ela vier buscar essa região, é extremamente interessante pensar em posições compradoras nesse ativo,
próximo a essas 4 regiões destacadas com as linhas brancas. Só que a correção até lá, né, pessoal, é uma correção acentuada. Nós estamos falando de quedas entre 24%, 43% e até 54%. Acredito que essa última região é menos provável de ser atingida, mas as duas regiões aqui no meio são bem factíveis de serem atingidas com o Bitcoin continuando seu movimento de baixa, que nós já vamos falar sobre isso, né? Então ela tem essa LTB, encontrou um suporte aqui agora e ela tem um nível de resistência que ela pode testar em um respiro. Eu não operaria no curto prazo agora esse ativo, só pensaria em posições compradoras nesse ativo agora se fizesse aqui a reversão da resistência e rompimento da LTB. Vou destacar aqui para vocês com uma linha vermelha o nível de resistência que esse ativo pode buscar antes de continuar corrigindo. Então ela pode bater na resistência, continuar caindo. Agora, se ela romper a resistência, romper a LTB, daí a gente tem um contexto de fim do processo de correção. Então agora sim, falando sobre o BTC, observe que o Bitcoin finalmente se aproximou mais uma vez da média de 100 dias, que é o nosso último suporte, inclusive é o tema da análise, né, que eu mencionei. Se o Bitcoin perder esse nível, vai despencar. Esse nível é importante desde aqui, na verdade, de fevereiro desse ano, né, que é a região aqui dos 60.200 dólares, ó, ele testou aqui, protegeu, renovou máxima, veio aqui perto, foi lá perto da máxima, não conseguiu romper, protegeu aqui no dia 17 a 21 de abril, foi lá em cima nos 67 mil dólares, não conseguiu romper e agora está revisitando esse nível, né? Então, quer dizer, o Bitcoin precisa segurar nesse suporte aqui, pessoal, senão vem ladeira para o BTC, nós vamos ver uma correção bem mais acentuada, uma correção entre 6% até 12%, e galera, se o Bitcoin cair 12%, a gente sabe que vai ter altcoins caindo 30%, 40%, 50%, até seria mais provável da STX vir buscar essa correção ali de $1, né? Então, esse é o momento sensível, o momento que vocês precisam ter a consciência da importância de gerenciar os seus riscos. Então, o meu viés para o Bitcoin não mudou, continuo olhando para a continuação do movimento de baixa do Bitcoin, acredito pelo menos um teste nos 56, 55.900 dólares, mas a confirmação disso acontece com o fechamento diário abaixo da média de 100 dias. Acredito que o Bitcoin possa fazer isso talvez ainda hoje, tá? Agora, como ele chegou no intradiário próximo a esse nível de suporte, o que ele fez aqui das últimas vezes que chegou nessa região? Por exemplo, aqui no dia 24, por exemplo, aqui, por exemplo, no dia 19, né? Ele iniciou um respiro e a resistência imediata é os 63.500 dólares. Então, o Bitcoin pode fazer um respiro nesse sentido para só depois continuar corrigindo. Então, a gente ainda tem esperança de um dia de respiro agora, para depois vir a baixa, tá? Só que agora você ficar apostando em movimentos de alta com uma tendência de baixa no gráfico intradiário e no gráfico diário é contra a tendência. Então, não operaria esse respiro, deixa ele respirar e ver se ele vai romper ali os 63.500 dólares. Na verdade, agora a gente precisa ajustar esse nível ali com a LTB, né? Que é essa região ali dos 64.800. E enquanto ele não romper esse nível, galera, continue de fora, continue gerenciando o seu risco, pois a queda pode ser bem mais acentuada, ok? Então, não esqueçam aí de deixar aquele like, prestigiando o canal, compartilhando aí em outras comunidades, ok? Qualquer dúvida sobre esse vídeo, basta comentar aqui e comenta aí também quais outras altcoins vocês gostariam de uma análise. Vejo vocês em um próximo vídeo.